Boa noite! Mais uma noite glamurosa para nós aqui no Pod Easy, nosso quarto podcast. Estou honradíssima, feliz com a oportunidade de estar aqui, de usar esse microfone e esse canal para falar com você, mulher 40 a mais, para levar informações de saúde, de estilo de vida, para você viver mais, com qualidade, com longevidade e principalmente com saúde. E hoje no Pod Easy nós trouxemos uma pessoa que, além de ser minha amiga, é uma profissional, uma baita profissional, já bastante conhecida aqui na nossa cidade, em Itapetininga, uma fisioterapeuta com uma história de vida, uma trajetória de sucesso, de conquista, de batalha, de estudo. Ela é estudiosa, perfeccionista, agitada, inquieta, no bom sentido de sempre querer saber mais, estudar mais. E vocês percebem que eu trago pessoas que têm sintonia comigo, pessoas que gostam de estudar, de se atualizar, porque é minha responsabilidade trazer para vocês informação com qualidade. Então, hoje à noite, não vou falar menos para deixar ela falar. Eu trago para vocês a Aileen Marcela, tem um nome lindo e diferente, e o assunto do nosso podcast hoje é de interesse para a mulher madura, principalmente a partir dos 40 anos de idade. E essa fisioterapeuta, a Aileen, vai trazer o assunto fisioterapia pélvica, fortalecimento do assoalho pélvico. Eu vou deixar que ela mesma se apresente e conte um pouco da trajetória e de como que ela chegou nesse nível de especialização que faz todo sentido para o envelhecimento da mulher. Boa noite, Aileen. Boa noite, Zildinha. É um prazer estar aqui. Que bom. Né? A admiração é mútua, tá? E estou muito honrada de bater esse papo com você, de ter recebido o convite. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Nós temos muito assunto bacana hoje. Bastante. Claro que não vai acabar, não vai se esgotar em 50, 60 minutos de podcast, mas ficam aqui dicas, estratégias valiosas para vocês, mulheres, de orientação e até de sinalização. Se alguma coisa não tá bem aí para você poder já ligar esse alerta e procurar ajuda. Então, eu quero que você comece contando da sua trajetória profissional, da sua clínica que é linda, estruturada. E eu tenho que contar também. A Aileen é a minha fisioterapeuta. Dá licença que eu também tenho uma fisioterapeuta para chamar de minha. E a Aileen é a minha fisioterapeuta e eu faço a parte dos exercícios pélvicos, a ginástica íntima, eu faço com a Aileen e ela dá tarefinhas para fazer em casa também. Eu faço exercício em casa. Então, conte tudo isso para nós, Aileen. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Começar um pouquinho sobre a trajetória, né? Até como eu cheguei nessa área. Eu estou com 24 anos de formação, né? Sou formada em São Paulo. Me especializei primeiro em fisioterapia, em terapia intensiva, pneumologia e cardiologia, onde eu atuei por mais de 20 anos em mais de 10 hospitais, trabalhei. E junto com a área hospitalar, a fisio é uma área que você pode trabalhar em vários empregos, né? E a área de saúde é aquela coisa, né? Você nunca trabalha num emprego só. Sim. Eu sempre gostei muito de pesquisa, de estudar. E com o hospital eu fui trabalhando em outras áreas, como a ortopedia, né? Depois acabei me especializando em ortopedia, tratando muito a coluna. Você vai tratar um paciente, vai ouvindo as queixas, vai se apaixonando pela anatomia. Me especializei depois, né, numa área administrativa hospitalar e depois veio a pélvica. Mas tive uma longa vida hospitalar com a área de respiratória. E que também tinha, né, a gente acabava trabalhando muito essa parte feminina, né, processo de internação, as alterações que isso existe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, eu fiquei muitos anos em São Paulo, eu sou de lá, né, a família da minha mãe é de Itapetininga e eu sempre gostei muito daqui. Quando eu engravidei, eu trabalhei 1 ano aqui em Itapetininga, depois acabei voltando para o Hospital das Clínicas, né, onde eu dava alguns cursos, dei aula por alguns anos para a área de enfermagem, para algumas outras áreas. De São Paulo,
eu fui concursada para uma outra cidade do interior, onde eu fui assumir um programa de saúde da família, né? Eu instalava oxigênio em domicílio, trabalhava junto com a Unesp, com um programa de tanto atendimento de pacientes cardíacos ou pneumopatas que necessitavam, né, dessa área respiratória, desse acompanhamento. Então, eu fui como funcionária pública para essa cidade. Sim. Fiquei 9 anos por lá. Lá eu montei um consultório junto, né? Tinha o meu emprego público. E depois montei um consultório onde eu atendia a parte de estética. Fui migrando para os dois lados. E nesse interim que eu fiquei cheguei a comprar uma casa lá, fiquei muito tempo. Minha mãe adoeceu e se aposentou e veio para Itapetininga, onde eu acabei vindo parar aqui e daqui espero não sair mais. Ah, que ótimo! E vim para Itapetininga, acabei deixando, né, a área. Lá, quando eu trabalhei em PSF, eu também comecei a aprofundar na área de pélvica, junto com a Unesp, onde a gente começou a fazer um trabalho pelo SUS, né, existem muitos mitos, muitas travas sociais com relação a essa área, né? E a gente tinha uma população muito carente, com muito problema pélvico. Foi onde eu comecei a fazer os estudos, alguns estudos na Unesp de Botucatu, e montar programas junto com a área, em paralelo com a área de respiratória. Nossa, então faz tempo. Faz. Nessa época, a gente tinha um programa de saúde pública pelo SUS, né? As mulheres carentes, em geral, nessa época, não eram mulheres muito mais velhas, tinham as que estavam já na menopausa, mas mulheres pós-parto, muitos partos seguidos, enfim. Sim. Então, a gente começou com esse trabalho, e onde eu comecei me fascinar pela área de fisioterapia pélvica, o quanto isso é importante, até na questão da ortopedia. Depois eu vou estar falando. E aí tive que vir embora pela minha mãe. Fiquei aqui com a minha mãe por 2 anos, ela acabou falecendo. E aqui eu continuei, eu e meu pai, né? Meus irmãos não moram aqui em Itapetininga. Trabalhei um tempo, né? Já tenho mais de 15 anos de Pilates, montei um estúdio de Pilates, e ali eu fui aumentando a minha clínica, né? O Pilates, a parte de respiratória, toda a parte de ortopedia Sim. e estética, que tem outros profissionais. Eu tenho físios que trabalham comigo, tenho uma farmacêutica estética que também trabalha lá. E me associei a uma outra especialista na parte de sexualidade, de estética íntima, né, na compra do equipamento que trabalha um rejuvenescimento, e ele auxilia grandemente, tem sido uma das grandes apostas da medicina, né, nas alterações uroginicológicas. Ele sozinho, deixando bem claro que o aparelho sozinho ele não é milagroso, né? Associando com a parte de atividades físicas da fisioterapia. E aí a gente montou, né? E aí eu fui me especializar mais, né, em uroginecologia, e estou aí caminhando nesse aprofundamento do estudo dessa área. A gente está, né, aqui em Itapetininga, assim, há não muito tempo, com a área de fisiopélvica. Estamos começando a divulgar bastante Sim. essas duas áreas, mas a gente está tendo, né, eu tenho tido aceitação, resultados bons. E é como eu falei para você, é uma área que tem muitos mitos, né? Muitas travas. A gente vê que é um assunto que, inicialmente, como a mulher, né, como se foi criado o mundo, o medo de falar de sexualidade feminina, né, os tabus que existem, a vergonha, e você trabalhar e falar que você vai trabalhar uma região íntima. Então, você Sim. trabalha o contexto tanto, né, você tem que englobar esse contexto psicológico, trabalhar essa condição social, né, as pessoas trabalharem, né, e falar desse assunto com uma leveza maior. E está sendo muito bom a gente conversar sobre isso, tentar começar a difundir muito mais essa área. Exato. Essas mulheres chegam para você através de indicação médica, chegam espontaneamente porque estão com sintomas. Quais seriam esses sintomas que levam esse alerta da mulher? Ou procurar direto a fisioterapia, ou procurar o médico. Os sintomas iniciais desse desconforto na área da uro.
Na verdade, assim, para você fazer uma reabilitação pélvica, não necessariamente daí eu preciso que o ginecologista me encaminhe. Sim. Mas a parceria com o ginecologista, o VIN, né, ela tem que ter. Se ele não encaminhar, eu vou acabar encaminhando para um GO, né? Esse trabalho em conjunto é muito importante, mas ela pode vir nessas duas mãos, né? Tô sentindo, comecei a perder xixi, né? Esse é o caminho mais comum que nós temos, a perda urinária. Né? Apesar de ter um leque de problemas, né, de alterações de assoalho pélvico, o mais comum, o que é mais falado, é falar da incontinência urinária. Comecei, fui tossir, fiz xixi. Fui espirrar, saí correndo. Comecei na academia, fiz esforço, vazou na calcinha. E aí, geralmente, elas vão comentar isso com o ginecologista. Hoje a gente tem alguns ginecologistas já em Tapetininga aqui em caminho. E eu tenho estudo de Pilates, né? E como eu convivo muito com mulher e elas frequentam a clínica, falam, nossa, eu tô começando a sentir isso. Uhum. E pela própria clínica a gente fala, olha, né, vamos fazer uma avaliação, vamos começar a tentar verificar o porquê disso. Tá. Qual é, o que está gerando né, essa perda urinária? Né? É a fraqueza? Quais são as alterações? Né? Qual é o leque de problemas? Já conversou com o ginecologista? Mas... os caminhos, basicamente, são esses. Além da perda urinária, né, involuntária, né, às vezes a bexiga nem está cheia, mas perde um pouquinho de xixi na academia, no esforço, a hora que tosse, como você falou. Além disso, tem outros desconfortos que a mulher te procura, por queda de libido, ressecamento vaginal. Sim. A incontinência urinária em si, ela pode ser de 3 fatores, né? Indo para os outros daqui a pouco. Eu tenho incontinência urinária de urgência, né? E isso não necessariamente a gente tem mulheres de 40 a mais, meninas. Olha. Aquela que você dá aquela apertada, você quer ir no banheiro, sai correndo e não dá tempo de chegar, né? É o que a gente chama, né? Essa de urgência. Tem a mista, que pode ser as duas coisas, né? E a de esforço. Uma incontinência de esforço, ao tossir, ao fazer atividade física, qualquer esforço, né? Essa urina, você tem esse escape urinário. Entendi. Para as mulheres 40 a mais, no geral, elas acabam, as pessoas conhecem muito pela incontinência, mas os sintomas, né, de um assoalho pélvico fraco não está relacionado só a isso, né? A gente tem, além a noturna, né, aquela coisa, levanta várias vezes à noite, né? A mictúria, levanta a noite inteira para fazer xixi, os prolapsos, né? Onde a queda da bexiga, ela desce, né? Tem mulheres que têm queda de bexiga, ela desce, ela fica palpável e se pergunta, tem vazamento de xixi? Não, mas ela teve uma queda daquele assoalho. É uma rede o assoalho, né? É um chão e ele está frouxo. Então, e ele a bexiga cai. Cai, porque qual é a função de um assoalho pélvico? Qual é a principal função do chão, né, da nossa pelve? É sustentação, né? Uma das funções, sustentação, ajuda no equilíbrio, ajuda na coluna, tem total relação com a nossa marcha, com o andar. Então, disfunções ortopédicas levam a alterações, né? Disfunções neurológicas levam, né? Infecções urinárias de repetição. Então, a gente tem um contexto, uma gama muito grande de alterações dessa região da pelve que podem levar a esses sintomas, né? Dessa perda da função dessa musculatura do assoalho, que é sustentar, equilíbrio, marcha, ajuda, né, em todas essas funções. E uma outra função importantíssima é a lubrificação, orgasmo, né? E toda a parte de prazer. Que aí você tem essa musculatura mais superficial, né? Nós temos músculos profundos e superficiais. Profundo sustenta, né? Superficial vai lidar com essa parte da sexualidade, né? Com a produção, a umidificação, a umidade, né? Da vagina, o seu prazer e a ereção, né? Tanto masculina, né? Quanto feminina. Então, essa função pélvica, ela é dupla. Sim. Né? E, às vezes, você pode ter alteração pélvica sem ter incontinência urinária, né? A mulher 40 a mais, ela às vezes começa o quê? Ressecamento, dor no ato sexual, ou quando inicia, ou durante dele, né?
E aí são outras alterações. O ressecamento é uma coisa muito, muito comum. O vaginismo, que a mulher já não consegue mais trabalhar, né, a sexualidade. Você tem essa região pélvica, ela fica estreitada por excesso de força, né? O músculo extremamente... Aí ele está ao contrário, ele está... Ao invés de estar flácido, ele está rígido. hipertônico, ele está rígido. E aí tem uma gama de complicações, né? Desde emocionais, traumas de infância. Aí se trabalha muito com psicólogo, com ginecologista junto, né? Hoje existe até trabalhos fantásticos aí que eu tenho lido sobre a toxina botulínica por conta de vaginismo, mas o trabalho é multiprofissional, farmacêutico, né? O uso, né, da farmacocinética e para ajudar, porque o vaginismo é uma das partes mais complicadinhas de trabalhar, porque você tem um tônus, sabe aquelas dores que a gente tem na cervical? Aquela dor no pescoço? Sim, que tá de tensão. De tensão. É a mesma coisa. É uma parede muscular, né? A vagina, aquele canal que está sob tensão. E como a gente solta essa tensão, né? Aí a gente tem que trabalhar essa questão multiprofissional. Então, a gama às vezes a pessoa chega para mim, quando vai fazer uma avaliação, eu tô com um pouco de escape, você vai descobrir que ela tem outras alterações. Interessante. E no 40 mais, né, quando a gente tem essas alterações hormonais, o nosso corpo começa a diminuir produção colágeno, a produção celular, né, que começa a partir dos 30 anos, né? Diz que até os 25 a gente está naquela potência. A partir dos 30 vai descendo e cada década, né? E a medicina agora está... Cada década vai descendo mais. Eu falo que é a ribanceira, né? Mas hoje em dia não tanto, né? Hoje você vê mulheres de 40, né? Eu tô com quase 50 e eu lembro da minha avó, com a minha idade, ela era uma idosa. Mudou muito. Mudou bastante. Mudou muito. Mudou bastante. E as mulheres ainda enfrentam o preconceito, né? Porque o exercício físico, na maioria das vezes, vai trabalhar a parte ginecológica. Sim. E, né, então ela às vezes fica envergonhada, mas você acha que isso vem mudando, a mulher está procurando mais, se soltando mais, a mulher procura se conhecer mais o corpo dela, ou não? Olha, Isildinha, eu tenho visto que ainda tem muito tabu, até em meninas mais novas. Eu converso muito com mães, com as pacientes, as mulheres assim que são empoderadas, né, empresárias, trabalham. Quando você fala, né, vou fazer um exame, né, nós vamos mexer na sua área, fazer a palpação, porque você quando vai trabalhar com isso, você faz, ginecologista faz isso, né, mas para isso é comum para a mulher. Ir ao ginecologista. E tanto prevenir quanto tratar isso e vai trabalhar essa coisa intracavitária, né? Os equipamentos, depois eu vou mostrar um pouco, também pode ser usado intracavitariamente. As mulheres ainda têm, mesmo sendo libertas para um monte de área na vida, ainda existe. Porque eu acho que isso vem de uma criação. Sim, de uma cultura, né? Uma cultura. Ainda existe bastante barreira. Conforme você vai conversando, nossa, tem muita gente que eu sei que já me procurou, acabou não indo fazer o tratamento por vergonha, né? Por vergonha. Ai, mas não dá para fazer exercício sem precisar, não. Sem tirar roupa? Precisa fazer o exame? Sim, precisa. E a gente está tentando, né? Eu acho que quanto mais podcasts, informações, e eu percebo que a Itapetininga é uma cidade de mais de 160 mil habitantes. Sim. Uma cidade que é uma cidade de interior, que tem bastante gente que é mais velho. Eu acho que as gerações futuras isso vai ser mais fácil. Sim. Então tem aquela coisa ainda, né, interiorana, de vergonha, né, de criação dos pais. Eu lembro da minha mãe, dos meus avós. Então é um trabalho meio que de formiguinha. Sim. Mas se eu te falar que de 10 anos atrás, quando eu tinha aquele grupo do SUS, onde as mulheres no SUS eram encaminhadas pela própria Unesp e não tinha escolha, tava ok, né? Sim. Daquela época para cá, eu acho que melhorou bastante. Porque sim, a mulher hoje, ela quer se cuidar. Ela quer se cuidar. A mulher, ela não tá querendo aparentar, ela não quer envelhecer, né? E ela quer estar bonita por fora, ela quer funcional, né?
Uma mulher nos anos 60, 70, 80, 40 anos, talvez não tivesse muita vida sexual. Sim. Hoje a mulher de 60 tem vida sexual. Tem vida sexual. 70 tem. Então ela quer estar bem para isso. E para isso ela acaba tendo que pular essas barreiras que ainda são difíceis. Sim. E esses procedimentos que você faz na clínica, baseado na fisioterapia, que você trouxe vários acessórios aqui, vamos falar um pouquinho deles, até para desmistificar, para a gente não ter medo dos acessórios, conhecer, e através desses exercícios também vai tendo uma consciência corporal, né, Aileen? Porque eu lembro o primeiro dia que eu comecei com a Aileen, ela tentou me fazer entender exatamente qual que era o músculo que eu deveria contrair, se eu estava contraindo o músculo correto. Então, até fechei o olho e até pensei se eu estava contraindo o músculo correto, como se fosse interromper um xixi, como se você fosse fazer o xixi, você interrompe o xixi e contrai aquela musculatura do assoalho pélvico, né? Só que a Aileen depois fez muitos outros exercícios, inclusive postural, inclusive fortalecimento de abdômen, do abdômen. Importantíssimo. Você pode falar um pouquinho dos procedimentos que você faz lá e dos exercícios? Quando trabalhamos, né? Quando a gente avalia uma pessoa com alguma alteração pélvica, né? Vamos trabalhar assoalho pélvico. Esses músculos, nós temos vários músculos ali, e eles são presos, né, na pubis, naquela região lá no finalzinho do quadril, e eles são presos na região sacrococcígea, coluna. Então, eu tenho íntima relação com a minha coluna, com o meu quadril, né, e a sínfise púbica, são as ligações. Na verdade, né, a pelve, né, que é o nosso quadril, ela é o eixo de ligação de tronco e membros inferiores. Sim. Então, alterações ali, como eu falei, né, vai alterar tua marcha, vai alterar tua postura, o teu equilíbrio, uma fraqueza abdominal, eu altero. Então, eles têm que estar em sinergismo, trabalhando em conjunto. Quando a internet, né, muitas vezes eu vejo a internet falando, aperte, solta, aperte, solta, aperte, solta, né? Você começa a dar estímulo, você não sabe nem para que músculo você está dando estímulo. Aperta, solta, aperta, né? O que você está querendo, né? Qual o tipo de músculo? Se eu tenho músculos superficiais, né, eu tenho fibras rápidas que são relacionadas à parte. Se a pessoa vai me procurar porque ela está com ressecamento vaginal, porque ela está com perda de libido, nós vamos ter um outro tipo de trabalho. O que está deficiente? Tem algum músculo que está deficiente? A glândula clitoriana não está trabalhando porque perdeu hormônio? A minha musculatura perdeu gordura, né, na musculatura da vulva? O que é que eu vou trabalhar? O que eu vou ganhar ali? Não, meu assoalho está flácido, não está conseguindo sustentar meus tendões, meus ligamentos. O que eu faço ali? Fortaleço? Qual músculo eu vou fortalecer? Então, não existe, né? As pessoas falam, não dá para ensinar um exercício em casa. Primeiro tem que ser avaliado. Às vezes você começa o aperta e solta, como o vaginismo. Se eu tá com vaginismo, olha na internet, vou ficar apertando e soltando. O músculo já está ali, né? O principal músculo ali na vagina, ele está numa hipertonia, então a coisa não é o aperta e solta. E a principal parte num tratamento de reabilitação pélvica é a consciência corporal. A grande maioria das mulheres não tem consciência corporal. Esse tabu da mulher nunca se tocar, né? Essa coisa dela não conhecer até onde ela tem o prazer, o orgasmo, aonde conhecer o próprio corpo. Então, a gente inicia, né, sempre começando a trabalhar isso. Ela conhece o corpo, ela sabe. Eu tenho mulheres que vão comigo e eu falo, aperta aqui. Elas não conseguem fazer contração, né? Aperta tudo junto, né? E aí, peraí, você está trabalhando tudo? Não, e não é esse que eu preciso. Então, começa com esse trabalho de consciência, né? Os brinquedinhos, como a gente, né? Muita gente fala, nós temos alguns equipamentos, isso aqui é uma peça que a gente usa, né? Em uma fase dessa reabilitação, não necessariamente eu preciso usar sempre, que a gente usa intracavitariamente, né? Ele tem esse metal porque ele transmite uma corrente elétrica, aonde ela sente aonde eu quero, determinado, eu tô lá com uma incontinência urinária, grau pode ir de 0 a 5, eu tô com uma incontinência X, e eu vou trabalhar, eu vou grafiar, né? Vou pôr num gráfico o que eu quero de corrente elétrica, e
esse estímulo, ela vai sentir, olha, a hora que vir esse estímulo, ele vai fazer contração, né? Eu tenho um biofeedback, né? Eu tenho um retorno. Eu consigo trabalhar com esse estímulo local. Então, ele trabalha através de corrente. Eu faço uma contração naquele músculo, eu dou e ela me auxilia. É o que a gente chama. E existe um aparelhinho que a gente coloca do lado, onde ela vê o quanto ela está conseguindo. Essa coisa visual traz um benefício tão grande. Nossa, agora eu estou conseguindo, né? Peraí, estou subindo. Eu falei, olha, acompanha. São feitos os testes, o quanto eu coloco para ela e aonde ela tem que subir. Entendi. Através de eletroestimulação. Podemos fazer o biofeedback sem eletroestimulação, né? Aonde temos sondas intercavitárias que a gente insufla essa sonda, eu faço uma insuflação, eu aperto aquela parede do dado músculo que eu estou trabalhando, da região intracavitária, e ela vai, eu fico, contrai, aperta, aí existe o tempo, né? 10 segundos, o tempo que eu, no teste, na avaliação que eu fiz com essa mulher, ó, a gente vai insuflar, ai, perdão, deixa só que tá... mostrar um pouquinho para vocês. Interessante. É. Muitos acessórios, né? Tem bastante. E isso a gente trabalha com isso para cada... Ele não está querendo insuflar sem o aparelho. Só que vira uma bexiga. Ah, tá. Ele sufla como uma bexiga. E o que acontece? Se eu tenho uma região flácida, uma mulher que teve algumas gestações, né, de parto natural, seguidas, não trabalhou esse assoalho, teve uma frouxidão, né, por outras questões, aumento de peso, o peso, né, da gestação e depois continuou aquilo, enfraqueceu, aquela região fica mais alargada, né, o que ela fala, tô sentindo alargada, a gente vai insuflar, ele vai encostar na parede, eu falo, agora tenta apertar, e nós vamos trabalhar com esse feedback, eu dou estímulo, né? E ela tenta transpor. Porque é muito difícil você, falando de uma região íntima, fala, contrai, né? Sem. Quando você vai na academia, você olha teu músculo contraindo, dá né? pra ver. Esses grandes músculos, né, superficiais, você olha, você tá ali com o aparelho. E a medicina foi desenvolvendo esses acessórios para que possamos trabalhar com mais efetividade. Que se consiga. Antigamente se mandava direto para um procedimento cirúrgico, fazia, né? Cirurgias, não fazia os exercícios de reabilitação. Não, né? Existia aquela mentalidade, ia muitas vezes no médico e tal, manda para cirurgia por tela. Por tela, e muitas vezes não existe, né? A tela é uma rede que coloca, né? Quando você tem a queda de bexiga, é lógico que as cirurgias existem ainda, existe uma avaliação, né? A gente tem alguns exames urodinâmica, algumas ressonância magnética que quando o caso está muito avançado, né, trabalhando junto com o médico, peraí, né, tem um grau de contração 0, a queda, tem um prolapso, né, uma cistocélia, onde esse órgão já desceu, saiu, não, ali vai pôr uma rede, vai sustentar e vai fazer uma plastia, né, que a gente fala, colpoperineoplastia, subir com uma rede. Mas com a medicina atual, se consegue, sim, né, evitar ao máximo para que chegue num ato cirúrgico, né? Por isso que essa área está tão difundida nas universidades, nas cidades grandes. Mas mesmo após a cirurgia, teria que fazer a fisioterapia de reabilitação. Porque então, a cirurgia hoje é casos mais graves. Mais graves e mesmo assim precisa reabilitar. E mesmo assim. E os casos graves de perda involuntária da urina, né? Na verdade, a cirurgia, ela vem quando você tem, né? O médico, ele decide por um procedimento cirúrgico quando você tem ou alterações neurológicas, né? Uma alteração de inervação, né? Vai trabalhar com pessoas que acabaram tendo por N doenças que eu poderia citar para você, mas principalmente pela queda da bexiga. Queda da bexiga. O assoalho ficou tão fraco e cedeu. E essa bexiga desce, né? Entendi. Porque qual é a função do músculo profundo do assoalho? Sustentar a bexiga. Ele foi ficando... Músculo que não se trabalha, enfraquece, né? O que a mulherada fala? Qual é o músculo que é difícil? Tríceps, né? Sim. Eu não quero aquele... Tem alguns grupos musculares que eles têm... a gente tem a fibra e a maneira do exercício é muito difícil de você fortalecer. Como o adutor de coxa, né?
bananinha, a gente consegue no fortalecimento 30% de fortalecer, né? E aí na academia é um músculo que se trabalha muito pouco, porque ele é chato, ele é difícil. E quem trabalha a musculatura do assoalho? Você só vai lembrar dela a hora que você está urinando. Então não é principalmente pela queda, pela perda urinária, mas porque essa bexiga caiu. Entendi. Vai ter perda, mas também tem, né? Tem as amarrações, as suturas, aí você tem, né, alterações miccionais das válvulas, né, dos esfíncteres, qual é? Aí são N problemas, mas para essa rede, essa cistocele, essa descida desses órgãos aqui, infraabdominais, os órgãos que ficam, né? Uhum. Essa região comporta essencialmente, né, o reto, né, o final do intestino, né, a nossa parte reprodutora, né, a vagina, né, todo o canal vaginal, útero, ovário e as trompas, né, e na frente a nossa bexiga e uretra. Basicamente isso. Lógico que para cima tem um pouco o rim, então tem que ser forte, tem que sustentar a região, né? E aí existe essa descompensação. Ou seja, é aquela coisa, é a falta de atividade física correta. Falta de atividade física correta. E essas bolinhas aí? Em falta de atividade física, existem hoje em dia o que antigamente falava, fazer pompoarismo, né? A internet fala muito disso hoje, colocar bolinha, aperta, solta. Eu deixo isso numa fase mais à frente, onde existe toda a consciência, né? Mas só colocar isso, são usados intercavitariamente e eles têm carga, ele tem peso. É uma região que tem halteres, né? Halteres, né? Músculo não precisa de peso, né? A medicina está cada vez descobrindo mais que a longevidade está no fortalecimento, né? Isso. Até relacionado aos quadros de demência, né? Músculos de membros inferiores fortes, né? A prevenção contra o Alzheimer, a pelve está aí junto, né? E eles têm peso. Conforme eu vou fortalecendo, começa a se trabalhar com o segurar. Quando você vai à academia trabalhar uma musculação, você não faz, né, séries. Sim. E muitas vezes aquela isometria. Segura, 1, 2, 3. Sim. A função desses halteres também, né? A gente começamos com cargas leves e vai aumentando. E ele pode ser, né? Ele tem esses formatos. Tem alguns cones maiores, menores, né? A bolinha que você coloca intracavitariamente uma fora e você vai trabalhar essa musculatura, fortalecendo e o que eu tinha dito, né? O feedback, a consciência, né? Você tem um objeto ali, então, né? Eu estou sentindo o teu cérebro, você está em contato direto para entender o que você está fazendo. Quando a pessoa consegue segurar esses halteres, caminhar, andar com o halter intracavitariamente, que é dentro da vagina, ela vai poder dizer que está fortalecendo e ela vai subindo o peso. Sim. Como é na academia mesmo, que você faz o desafio de ir aumentando o peso para ver se o seu músculo está cada vez mais forte. Exatamente, a mesma coisa. Eu falo muito na clínica, né? Eu dou muito exercício de pelve para as mulheres no Pilates lá, né? O pessoal que dá aula de Pilates comigo, eu falo em todas as mulheres, em todas as aulas, é imprescindível que vocês trabalhem pelve, né? Preventivamente e pela própria atividade física. O esforço, né? A mulherada, hoje em dia a gente vai na academia, você pega peso, você faz agachamento com carga, né? Trabalhamos, você está fortalecendo, mas você está jogando uma carga maior no seu quadril, né? E você está conseguindo segurar aquela musculatura, contrair aquela musculatura para que você não comece também só dar sobrecarga. Você está vendo que até a sobrecarga é errada? Então vamos para que fortalecê-la, para que ela também consiga suprir essa quantidade de peso que hoje a gente está buscando na musculação. Sim. Né? E são muito específicos. Tem gente que vai à academia, atletas falam muito, nossa, estou fazendo agachamento e estou tendo escape urinário no agachamento. Né? Tá fazendo esforço, sou tão esportista, sou jovem, minha musculatura está ok, índice de gordura baixíssimo. Não, sobrecarga pélvica, sobrecarga no quadril. Você está trabalhando, né? Nós temos 608 músculos no corpo. Você está trabalhando todos eles, menos esses, né? Menos, não está fortalecendo. Né? Exatamente. E esses dois aparelhinhos aqui? Esses daqui, Zildinha, como trabalhamos, né? Tudo que vai se falar de reabilitação pélvica, falamos de sexualidade, né? Como disse, os músculos superficiais trabalham toda a nossa parte de sexualidade.
as mulheres 40 a mais, perdendo, né, por conta, né, do que falamos do processo da menopausa, a função. E esses aparelhos vão trabalhar nessa região, principalmente com a região clitoriana, que é uma glândula, né? E eu inicio muito com essa coisa do conhecimento, né? Estimular essa lubrificação, estimular a libido. Eu converso muito com mulheres da minha faixa etária que muitas nunca tiveram orgasmo, né? A libido sei, né? Já se tocou, se conhece, aonde é? Porque isso é importantíssimo, né? Você, como farmacêutica, acredito que você possa explicar muita coisa, né? O que gera no nosso organismo, né? O prazer, o que libera. Liberação de endorfinas. Sim, né? E aí, como, né? A gente vai diminuir excesso de cortisol, estresse. Mas eu não sei como. Então, hoje, a gente tem uma gama de equipamentos, de utensílios, né, que foram desenvolvidos para a mulher começar a tentar se entender, né? E se conhecer. Se conhecer. Esse aqui é um aparelhinho que é usado para a região clitoriana, onde você estimula. Muitas vezes, né, esse atrofia de clitóris, que é tratado, né, na clínica, ele vai atrofiando na menopausa. Ele é pequenininho por fora. Posso mostrar aqui? Deve. Olha, aqui a gente tem, né? Você tem a região clitoriana, onde a região que é a região do prazer da mulher, e cada uma tem a maneira onde ela vai te gerar mais prazer. Ela é pequena e com a menopausa, muitas vezes isso aqui vai atrofiando, vai ficando, porque é uma glândula que vai perdendo minerais, água e perdendo a nossa condição hormonal, ela vai alterando. E a perda de estímulo também, né? A gente vai perdendo a libido, não usa. Mas é uma glândula grande, que se você olhar atrás, né? Se você abrir a região, né? Nós temos a vulva. Se você abrir todo esse capuz da vulva, o seu clitóris, né? A maior parte da glândula está aqui, né? É uma pequena parte dela, igual iceberg, né? A gente olha a ponta, o grande está embaixo. E esses aparelhinhos, eles vão estimular essa região. Eu vou trabalhar o estímulo, né? Através de vibração, através de sucção. E essa mulher vai conhecer, né? Estimular, é uma glândula, ela precisa estimular essa área erógena. Erógena, para ela trabalhar. Qual é a função dela, né? Ela vai lubrificar. E exatamente, né? Preparar para o ato sexual. Para o ato sexual. E o orgasmo. E o orgasmo, né? Também. Propriamente dito. E esse daqui é um outro. Aí existem N modelos, né? Que as mulheres procuram hoje em dia, né? O mercado tem modelos, tem formas e formas de você tentar descobrir, né, a sua zona erógena. Então, são alguns utensílios que a gente conversa muito sobre isso, né? Quando vai tratar essas atrofias clitorianas, né? A parte de, principalmente, fala, tô com ressecamento, né? Tô perdendo a minha libido. Então, são utensílios que ajudam no processo de reabilitação. Excelente, muito bom. Hoje temos muitos acessórios, né? Sim. Alguns vendem até em sex shop, outros bastante, né? Pela internet. Ele tem lá, você não vende os acessórios, você orienta onde comprar. Eu oriento, eu tenho alguns, eu não vendia nada. Eu comecei a ter, porque a mulher, ela tem, né? Quando você começa a tratar, ela tem vergonha de comprar, né? Entendi. Ou de pedir, ou de entrar no sex shop. Então, eu comecei a ter. Você não pede para mim? Né? Então, eu tô tendo alguns casos assim, e eu falo, eu preciso que você se conheça, né? Cadê o contexto psicológico, né? O relaxamento? A gente fala, né, dessa coisa do tempo nosso sozinha, do ficar sozinha, do se conhecer. Então, eu tenho visto a demanda das mulheres pedirem, eu falo, então, né? E aí, conhecendo, trabalhando com elas, eu falo, olha, quer levar, veja esse ou esse, aí deixo a escolha delas para elas começarem essa parte do conhecimento. Com o objetivo de se conhecer, ter essa realização e aumentar a lubrificação. Sim, e ajudar no tratamento. Toda mulher, todo ser humano que se conhece o próprio corpo, a tendência de você conseguir ter um sucesso, ser bem-sucedido num processo de reabilitação é muito maior. Com certeza. Na farmácia, nós fabricamos um gel estimulante
Ele é lubrificante e estimulante sexual, que eu não sei se eu até cheguei a comentar com você. Ele é feito com uma planta da Amazônia conhecida com o nome de jambu. Nós temos várias coisas no Brasil que são riquíssimas na nossa floresta amazônica, né? Muitas plantas. Uma delas é o jambu. E uma empresa patenteou o extrato dessa planta com o nome de Janssens. Ele aumenta o prazer, ele é para lubrificar a área genital feminina, na parte do clítoris, que você falou, para promover uma maior umidade e uma excitação, porque ele aumenta a vasodilatação no local, causa assim como se fosse um leve formigamento no local, para usar antes do ato sexual, logo antes. Fantástico. E lubrifica. Também colocamos nessa fórmula, Aile, que é legal falar, o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele é altamente lubrificante e hidratante, né? A gente usa ácido hialurônico para os lábios, em gloss labial, usamos também na área genital, porque não só lubrifica, como ele hidrata bastante a pele. Não sei se as mulheres pensam nisso, mas nós temos que hidratar a pele do rosto, do pescoço, do colo, do corpo e inclusive a área genital, para não ter ressecamento, né? E com a menopausa, com a queda dos estrógenos, a gente acaba tendo ressecamento da pele, inclusive na área genital. Então esse é um lubrificante bacana que a gente fez na farmácia, que vai contribuir aí com para explorar essa área. Você sabe que eu já ia, né? É uma das perguntas que até eu falei, eu vou fazer para a Isildinha, é uma área, né? A gente conversa bastante, né? Eu tenho trocado, né? Como a gente conversou, pedido para trocar o tipo de sabonete, e é interessantíssimo, né? Ter uma farmácia de manipulação sem que a mulher... É diferente você comprar uma coisa que foi manipulada com produtos naturais, né? E às vezes você comprar, por exemplo, um gel lubrificante que você não sabe nem como foi feito, sim, né? Sim. É uma região íntima, é uma região que tem bactérias que a gente pode... Então, é fantástico começar a difundir e explicar isso. Eu já vou querer na clínica, viu, Isildinha? Porque elas perguntam, né? Perguntam bastante. E era uma questão que eu vim até para falar com você, né? Sobre essa coisa da farmacologia, né? Da farmacologia, não a como que vocês dizem, né? A farmacologia tradicional, a alopatia, né? A coisa natural. Natural. O que temos hoje em dia para auxiliar essas mulheres, para auxiliar a mulher que está procurando cada vez mais coisas naturais, né? Sim. O que as plantas estão? Nossa, né? Nós temos uma riqueza de plantas. Você falou de sabonete. Existem muitos sabonetes com uma quantidade muito grande de antissépticos, né, na base de triclosan, que até a gente já andou conversando sobre esse assunto, que acaba alterando o pH vaginal. A mulher usa tanto aquilo para higiene que acaba havendo uma alteração. O pH, ele é um pH ácido, ele não pode sofrer essa mudança. Com a menopausa, ele pode alcalinizar, o que vai mudar, inclusive, o cheiro do local. E não é bom, né? O que não é bom, porque tem uma alteração hormonal, pode alterar o pH. Mas a mulher jovem, se ela começa a usar em excesso esses sabonetes antissépticos, pode alterar o pH. E qual seria a consequência? Infecções recidivas de infecções ginecológicas, né? Daí fica usando também os mesmos cremes e que daí o creme começa a não funcionar mais. Eu gosto dos sabonetes com a linha mais natural. Então, por exemplo, barbatimão, que é do tempo das nossas avós. Lembra que se fazia banho de assento, né? Banho de assento com barbatimão, isso. É antigo o barbatimão. Hoje a gente usa barbatimão para fazer um sabonete íntimo com óleos essenciais. Óleo de melaleuca, o óleo de tomilho. Melaleuca anti-inflamatório. Antibiótico. O óleo de tomilho, pelos mesmos motivos antissépticos, mas são óleos essenciais. E o barbatimão, que é planta. Então a gente procura ir mais para essa linha natural. E fazemos também os cremes hidratantes, né, para a área externa. Você falou também da perda de colágeno nessa... Sim, a região da vulva, o grande problema, né? A mulher muitas vezes não procura a reabilitação para consertar o que está lá dentro, mas a região, né, dos lábios, estética.
E a vulva, ela tem uma grande quantidade de gordura, né? E vamos perdendo gordura. Que são os lábios, né? Elas vão, né? E aquilo vai caindo. Nesse ponto, as mulheres estão procurando bastante. E essa perda, ela não é só estética, né? Visualmente, ela vai pelo visual, pela estética, mas ela tem uma grande importância na alteração da nossa função uroginecológica. Ela tem que estar sustentada, ela tem que estar. Ela vai te atrapalhar nessa função, principalmente dessa parte da sexualidade. Então, minha sócia e eu, a gente tem conversado muito até, né, quando conversamos, precisamos, né, desses ativos, né, o ácido hialurônico hoje tão difundido, né, principalmente para essa, como fala assim, para dar uma sustentação, porque ele sustenta, né, Isildinha? Sustenta. E o colágeno, né? E cremes, o que você... Eu sempre oriento, né, a busca de um sabonete que não tenha triclosan, que elas busquem evitar o uso de... Sabonete natural, com mais plantas. natural, né? Eu sou adepta do natural. E eu queria saber de você o que você orienta sobre a hidratação, né? Porque o que a gente tem hoje muito no mercado, hidratação, coisas com muito cheiro, né? Sim. E eu acredito, né, na minha formação, que isso não é legal, não, né? Não. Muito perfume, muito aditivo químico, cremes assim que tem validade de 2 anos. Eles têm muitos conservantes, né? Que podem causar reações alérgicas. Corante, conservante e também perfumes. O perfume pode causar uma reação alérgica. Na manipulação é possível nós fazermos cremes que a gente faz, já tem muitas mulheres que nos procuram, cremes com ácido hialurônico e com óleos vegetais, como óleo de rosa mosqueta, óleo de framboesa, óleos ricos em ômega 3, que são altamente hidratantes, vitaminas, vitamina B3, que fortalece a barreira cutânea, fortalece a pele, extratos vegetais de calêndula, camomila. Então, nós temos um arsenal de ativos importantes para fortalecimento da barreira cutânea, para não ter ressecamento, coceira, irritação. Sim. O ressecamento leva a coceira, né? Leva bastante. A coceira da pele, superficial. Não estou falando de corrimento nem infecção. Só coceira. E uma das procuras, descoberta de que se está com alguma alteração de assoalho pélvico é o prurido, né? A coceira. A coceira. Então, esses ativos, eles vão fortalecer a pele, a barreira cutânea, mas tem que ser feito numa base adequada, o creme é a base adequada. Nós usamos uma base vegana, entendeu? Sem conservantes, sem corantes, sem aditivos químicos, em quantidades menores para a mulher experimentar. Eu faço cremes, mas também gosto muito do sérum, que é aquele em gotas, para você passar nessa área externa. E na área interna, intravaginal, nós temos a possibilidade também de usar ácido hialurônico, ou em creme, ou em óvulos vaginais, ou em cápsula. O ácido hialurônico dentro de uma cápsula de tapioca, uma cápsula vegetal. Você coloca essa cápsula dentro da vagina, ela gruda na parede vaginal e ela abre, ela derrete lá dentro. Com a temperatura do corpo, a cápsula de tapioca derrete e lá sai o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, você vê, antes da nossa entrevista, nosso podcast anterior, falamos com uma farmacêutica, que é da área de estética. Ela está falando do ácido hialurônico, que a gente usa para passar na pele, hidratação e rugas. Ácido hialurônico injetável, né, nos preenchimentos. E temos o ácido hialurônico para usar intravaginal em cremes. Isso é fantástico, porque são regiões que têm colágeno. Se perdeu, qualquer parte do corpo, acredito que precise. Até, eu não sei se isso já tem muito tempo, né? Não estou com muito conhecimento nessa área do ácido hialurônico para a área, né, ginecológica. O que a gente tinha para hidratação ou umidificar, principalmente na hora do ato sexual, são os gels à base de água. Gels à base de água. Agora, hoje em dia, a gente pode substituir isso com o ácido hialurônico. Sim, nós temos creme com aplicador vaginal, tem os cremes para aplicação na hora, tanto dentro como por fora, como eu falei,
óvulos vaginais com o ácido hialurônico você pode ir usando assim toda a noite para você melhorar essa hidratação. Você começa a melhorar o aspecto daquela umidade, daquela região. Isso. Porque o gel, né, a base de água, ele só é usado só para deslizamento, sim, né? Esse vai ser além de eu ter o auxílio no deslizamento, eu vou ter um tratamento junto. Tratamento, que ele vai hidratando essa área. Muito bom, né? Tem muita coisa Vamos boa. Conversar mais sobre isso, não, Isildinha? Vamos. Essa parte da farmácia, com seus arsenal de ativos, é muito bacana para a mulher. A Aile aí com os procedimentos, com os exercícios, com todas as orientações e esses acessórios. Nós vamos ter oportunidade também de falar com a outra profissional da clínica da Aile, que faz também a parte estética para melhorar a libido, orgasmo e relação sexual mais prazerosa, despertando os prazeres. Teremos aí mais assuntos pela frente. Até porque investimos num equipamento fantástico que está dando, né, o trabalho associado com esse equipamento. Que eu já tive o prazer de usar, que é o Adornit. O Adornit, tecnologia de última geração, né? Um equipamento de uma tecnologia fantástica. Em São Paulo está sendo muito usado em consultórios médicos, né? E o Adornit e a radiofrequência. Já fiz os 2 procedimentos. Sim. A gente deixa bem claro, né? A Isildinha fez os 2 e exercícios, né? E exercícios. O equipamento não substitui a atividade física, né? Em hipótese nenhuma. Não. A gente tem que trabalhar. Eu trouxe aqui um mimo, Aileen, para você. Aqui do Pod Easy. Tem a ver com o assunto que nós estamos falando, se você quiser. Linda, eu posso abrir? Pode abrir, deve abrir. Muito obrigada. Depois de mostrar todos os acessórios aqui na área do prazer, inclusive, né? O meu presente, ele vem a casar. Tem mais uma lembrancinha aí dentro, ele tem 2. Que delícia! Muito obrigada, maravilhoso. Vou usar, vou recomendar. E esse vou usar bastante. Você viu o gel lubrificante? Gente, eu acho importantíssimo, Isildinha, hoje em dia termos, né, a parte da área farmacêutica, como que eu digo essa área da manipulação? Essa manipulação confiável, poder ter esse tipo, né? E personalizada. Personalizado, o lubrificante, né? Você ter uma coisa que você sabe que não vai te causar problema. Procedência. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Esse é o lubrificante que eu falei para você, Aileen, íntimo. Eu já tinha mandado um áudio para a Aileen para contar para ela. A gente fez inspiração no Dia dos Namorados. Ele é não só para lubrificar, como ele é também para aumentar o prazer. Até tem aqui um slogan, que o prazer de sair da rotina dos seus momentos mais íntimos. Esse aqui que é feito com essa planta jambu da Amazônia, que causa essa vascularização ali da área e um leve formigamento. Ele aumenta a sensação de prazer para você passar ali no clitóris antes. Ele é um gel, né? Você aperta aqui, tira aqui com a ponta do dedo e você passa no local, já descobre a sua zona erógena, para que te traga mais excitação e prazer. Experimente, porque vale a pena. E esse é uma espuma com ácido glicólico facial. E por que será um facial e um vaginal? Por que será que eu fiz esses 2? Para vocês pensarem que é para cuidar, vocês que estão assistindo, que não é para cuidar só do rosto, é para cuidar da área íntima também. Importantíssima também, né? Importantíssima. E eu fiquei muito feliz. Que bom. Muito, muito. Depois eu quero até te fazer mais uma pergunta. Pode fazer mais uma pergunta. Enquanto isso, eu vou servir para nós. Alguns servem café. Eu gosto de servir o colágeno. Que é uma delícia. Que é uma delícia, o nosso colágeno sabor laranja. E o colágeno da pele, que é o Verisol. A pele, gente, quando muita mulher vai na farmácia, eu quero para minha pele. Ela pensa sempre no rosto, mas é a pele do corpo todo. Do corpo todo. Né? É o colágeno das nossas mucosas e da nossa pele. Então, eu gosto sempre de servir para as mulheres aqui que estão sempre preocupadas com a saúde. Eu trouxe um Verisol, não um café, um Verisol para a nossa pele. Nossa diária. Ela merece, né? Ela merece. Nossa
saúde. Nossa dose diária de beleza. De beleza, sim. E beleza de cima e embaixo, né? De cima e embaixo. Nosso tempo está acabando, Aile, mas dá tempo da Ellen fazer mais uma pergunta. Pode me perguntar e deixa o microfone aberto aí também para você falar para essa mulher que está nos assistindo, que ainda tem os seus tabus, ainda tem o seu medo, né? Uma amiga minha, ela falou, recomendei a Aileen, ela falou, ai meu, mas eu vou ter que ficar sem roupa? Falei, amiga... Mas agora ela está ótima, viu? Ela já está super, inclusive eu vou vê-la. E é isso que você falou, para ir no ginecologista fazer lá seu Papa Nicolau, acho que já é mais comum para a mulher, né? Nós somos já criados para isso. Isso. Vai menstruar, vai ter vida sexual, vai ter que ir no ginecologista. E não somos criados desde a infância para essa outra parte que discutimos hoje, né? Outra parte. A parte também do prazer, né? Do prazer. Quando que se falava, né? As pessoas falavam, minha mãe, ela pratica atividade sexual. Não gosto nem de ouvir, né? Antigamente não era assim. Então, os filhos querem que as mães sejam assexuadas. Assexuadas, exatamente. Muito, muito. O que eu queria perguntar, a Isildinha conheci, né? E tive o belo prazer depois, né? Estreitamos laços de amizade, conhecendo, ajudando no tratamento. Eu queria até que você me falasse como foi a sua experiência com a reabilitação pélvica, com o trabalho que foi feito com essa parte da sexualidade, né? O que mudou para você? O que você percebeu, não conhecia, né? Algumas coisas, e se isso te ajudou, né? Para nós foi um grande prazer, porque conheci bastante coisa sobre né, a farmácia. Sobre a área da farmacologia para nos ajudar, né? Isso. Eu sempre li sobre esse assunto e sempre fiquei antenada, porque eu não sou tímida, tanto é que estou aqui no podcast falando até de sexualidade, de prazer, eu não sou tímida, eu sou muito bem resolvida com a minha sexualidade, gosto do assunto, gosto de ler, gosto de me informar, eu gosto de cabeça arejada, sem preconceito, clarear as ideias e conhecer mais. Eu fiquei preocupada há algum tempo atrás, quando exatamente na academia, pular corda, no aquecimento, eu senti uma perda urinária. Isso já há algum tempo atrás. E daí que eu comecei a procurar a fisioterapia para a reabilitação pélvica, né? E o tratamento com você associado com a estética, né, com a Andréia, a outra profissional da sua clínica, esses dois tratamentos eles potencializaram. Me senti muito feliz por estar cuidando de mim. Então, a hora que eu vou na academia, tanto para cuidar dos bíceps e tríceps, quando eu vou cuidar dos quadríceps também, quando eu vou na academia fazer lá exercício com o meu personal, é um momento de felicidade para mim. Eu estou tendo tempo e investimento na minha qualidade de vida, no meu estilo de vida, que é o que eu falo, eu faço. E quando comecei a tratar com vocês, aumentou até mais a minha autoestima, eu senti assim uma melhora rápida, felizmente eu tenho bastante consciência corporal. Tem, fantástico. Né? Peguei rápido ali os movimentos. E faz com uma perfeição. Até combinei, falei, Zildinho, eu tenho um problema com quem é descoordenada, ela na hora, coordenadíssima. Eu falei, muito, muito bom. O meu professor também fala que na academia eu sou coordenada. Então, isso me fez muito bem, tá cuidando, porque como quero envelhecer com saúde, com qualidade, namorando, viajando, passeando, estudando, não dá para ficar perdendo urina por aí, né? Não dá. É humilhante. Muito menos usar fralda, né? É humilhante, né? Demais. Então, é a realidade, gente. Eu tô falando aqui, chocante, é a realidade. E eu quero chegar até 100 anos, Aileen. Mas sem fralda. E sem fraldas, né? E dá, viu? E dá. Então, para eu chegar lá, eu tenho que começar agora. Essa é a orientação que eu dou pela minha experiência. Me fez muito bem de ter a oportunidade, ter o prazer de conhecer pessoas da sua capacitação que me trouxeram essa experiência com os exercícios, com os acessórios. Gente, comprei tudo, parecia um parque de diversão, que eu comprei tudo. Adoro. Não, mas faz muito bem, e é muito bom ter uma pessoa
conhecida na cidade, esclarecida como você, e falar sobre esse assunto, né? Trazer tantas outras mulheres que talvez, se tenham algum medo ou receio, vá lá na clínica. Elas vão ser muito bem acolhidas. Sim, a gente tem um trabalho todo, né, para desmistificar isso, para tirar um pouco dessa vergonha. Isso. Conheçam, tomem um café com a gente lá e vamos trabalhar um pouco. Inclusive, trabalhar. A gente vai fazer um chá, né, um café da tarde, né? Lógico, junto com você e Sim. com médico, com psicólogo, psicólogo sobre a sexualidade de mulheres 40 mais. Então, tema tudo a ver aqui com o nosso tema. Nosso tempo acabou, Aile, mas fica o convite para uma próxima oportunidade, você voltar. Pode trazer aí a sua psicóloga junto, né? Quem sabe se a Andréia vem também. E nós vamos falar mais desse assunto que é tão importante para que a gente chegue nos 90, 100 anos, com né? certeza. Com saúde. Muito obrigada e uma abençoada noite para você. Isildinha, eu que agradeço. Foi um prazer estar batendo esse papo, né? Você é uma inspiração, né? Em conhecimento e uma mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, acho que o dia deve ter umas 36 horas. E sempre estarei aqui, né, adorando. Quando precisar, quando quiser, né? E vou estar sempre lá, enchendo um pouquinho o seu saco. Obrigada, prazer amiga, esse pódio. Obrigada, viu? Boa noite, viu? Boa noite.